Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que essas sejam nossas primeiras palavras de agradecimento pela oportunidade do ensejo que se apresenta para refletirmos mais essa noite sobre um tema importante que vamos discorrer. E quero me apresentar, sou participante do Grupo Espírita André Luiz, como médium da casa, trabalhador, e hoje iremos abordar um tema do Livro dos Espíritos que se refere ao perispírito. Mas antes, porém, vamos fazer uma prece de agradecimento e ler uma página para o início dos nossos trabalhos. Jesus amado, mestre amigo, mestre amorável, te agradecemos a bênção da hora, da oportunidade que nos enseja de estarmos nesse momento, nesta oportunidade, encarnado na Terra, onde tantos desafios se apresentam, mas que confiantes no amor de nosso Pai amado, na sua justiça, de amor e bondade, na presença amorável do teu coração amoroso e dos amigos espirituais que orientam nossos passos, e contando que cada um de nós deve ter a responsabilidade no livre-arbítrio, nas suas decisões, aqui estamos para, em mais essa oportunidade, compartilharmos informações importantes a respeito de nossa vida na Terra, de nossa responsabilidade, das consequências de nossos atos sobre o nosso corpo físico, para que possamos melhor juizar as nossas decisões. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Vamos ler, então, uma página do livro Caminho, Verdade e Vida. Entra e coopera, lição 39. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 6. Todos nós lembramos dessa passagem quando o apóstolo dos gentios, né, Paulo de Tarso, se dirigindo a Damasco em perseguição aos cristãos, o Cristo se apresenta a ele e ele então se queda e faz essa pergunta célebre: Senhor, que queres que eu faça? Quando Jesus se apresenta para nós, devemos dizer, né, Senhor, que queres que eu faça? Esse é o momento que cada um de nós. E esse comentário de Emmanuel diz assim: essa particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o mestre aparecera ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigia a palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei de cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira, pelos caminhos da inspiração. O mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Tanto quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto aos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas,
se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, porquanto no trabalho sincero da cooperação fraternal receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Então, meus irmãos, na nossa reflexão, essa página em que Emmanuel nos leva à reflexão da nossa atitude na Terra. Estamos, então, agora, vamos compartilhar com vocês um conteúdo que preparamos para a nossa reflexão da noite de hoje. Temos aí essa belíssima imagem em que nos mostra Jesus, né? O nosso codificador e o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Antes, porém, queria lembrar que nesse mês de outubro, né, que é um mês especial de muitos acontecimentos célebres na humanidade, o nosso querido fundador da doutrina espírita, professor Hippolyte Léon Denis Ribaio, se cognomou Allan Kardec, nascido a 3 de outubro de 1804. Também, no dia 5 de outubro de 1949, é assinado o Pacto Áureo na FEB, objetivando a unificação da doutrina espírita. No dia 9 de 10 de 1861, temos o Auto de Fé de Barcelona, quando, na verdade, as obras que foram enviadas, né, solicitada por um editor na Espanha, foram queimadas por determinação de um bispo. Isso acabou, obviamente, chamando a atenção muito mais, né? São eventos que aconteceram no mês de outubro que nos fazem lembrar desse momento que se transcorreu ao longo da história da humanidade. Então, vamos prosseguir em nossa reflexão, porque está restrita ao capítulo 2º, na parte 2ª do capítulo 1º dos Espíritos, do Livro dos Espíritos, que nos fala o tema perispírito. Iniciando, então, sobre essa reflexão, gostaríamos de trazer esse tema para contextualizar o que vamos falar. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados sem que se fracione para tal efeito. É importante essa colocação, né? Porque se pensa exatamente que o espírito, ele, apesar de ser uma unidade, ser um ser indivisível, foi criada pelo Pai, né? Ele pode lançar os pensamentos. E olha a importância do pensamento. Então, o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, ele tem essa possibilidade de, pelo pensamento, né, lançá-lo, e quando o lança no espaço, isso pode repercutir em várias mentes, né, em vários momentos, em várias circunstâncias. Envolvendo agora uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, a sais vaporosa, entretanto, para poder levar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E aí, então, nós começamos a ver uma referência a respeito desse elemento formador, né? Desse mecanismo que o espírito se utiliza para a comunicação, para materializar seus atos na Terra. Essa substância vaporosa, né? Que para nós não percebemos, não temos a capacidade de visualizar, apenas alguns têm essa possibilidade da evidência de visualizar, mas é preciso que o espírito também se torne visível, nós vamos ver isso mais tarde, né? E então, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, Kardec se utiliza dessa imagem, né, da comparação de um fruto, que tem exatamente a semente, né, a polpa, o perisperma e a casca, né? Então, nessa comparação singela que ele faz, né, trazendo para o concreto essa percepção, nos fala exatamente da essência que é, né, o germe, que seria assim, o espírito, o perisperma, que seria
o perispírito, e a casca seria o corpo físico, né? Nessa referência desses três elementos que compõem o ser. Continuando. Na questão 94, diz assim: de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial? Perdão. Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudar de roupa. Então, aqui há uma colocação que é muito importante a gente ressaltar, né? O espírito, ele, ao fazer a sua trajetória evolutiva, em cada orbe que ele habita, que ele vai vivenciar uma experiência de aprendizado, ele se reveste desse elemento, né? Desse fluido universal que existe no cosmos, mas que se adapta a cada orbe, a cada mundo em especial, né? Então, em cada local, em cada mundo, em cada planeta que o espírito habita, ele se reveste dessa substância, né? E passando de um mundo a outro, ele vai mudando desse envoltório, como nós mudamos de roupa quando vamos para as atividades de nossa vida profissional. Então, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro. Essa importante, essa referência, né? E é necessário que se revistam da nossa matéria, né? Já dissemos, eles dizem exatamente isso, para que eles possam se tangibilizar, para que possam se materializar no planeta Terra, é preciso que eles se revistam dessa matéria mais densa, que faz parte do elemento grosseiro do planeta Terra. Por que eu falo grosseiro? Porque existem mundos mais diáfanos, mais fluidos, né? Mas a Terra ainda é um mundo muito concreto, um planeta ainda muito materializado, né? E todos os espíritos que vêm de órbitas mais elevados, eles precisam se densificar para estarem conosco aqui. E nós vemos isso também, é importante lembrar, né, que espíritos que habitam mundos mais desenvolvidos estão reencarnando na Terra para auxiliar no progresso dos habitantes desse orbe, né, em que estamos, para exatamente que ele possa fazer a transição para o mundo de regeneração. E quem nos fala isso é exatamente no livro Transição Planetária, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, na psicografia de Divaldo Franco. Ele narra esse grande auxílio que está se dando por espíritos mais elevados de outras pleiades, que têm se dedicado a fazer essa experiência aqui na Terra para nos ajudar, para que o nosso orbe se transfira de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Olhando o panorama de hoje, ficamos questionando, mas como pode se dar isso se estamos vivendo tantas dificuldades, a pandemia e tantas coisas estão acontecendo? Mas não podemos esquecer de que já avançamos muito, né? Há 200 anos atrás, nós estávamos praticamente no início da era do desenvolvimento tecnológico, a parte na área industrial, ainda agrária, né? Hoje já estamos na tecnologia de ponta, nos transportando para outros, para o nosso astro, né? O planeta, a Lua, e também as espaçonaves já estão se deslocando para outros órbitas para pesquisar exatamente os elementos desse planeta. Os telescópios cada vez mais potentes colocados no espaço têm mapeado o universo e mostrado os outros mundos, né? Os outros planetas. E o homem busca exatamente a vida em outros planetas, porque nós, em vez de concentrarmos a nossa atenção em tornarmos a nossa vida melhor no planeta Terra, estamos buscando outros mundos para explorar. Ainda é a mentalidade do homem, né? Exploradora, não lembrando que os recursos que a Terra oferece, eles são finitos.
né, da forma que está o homem consumindo os elementos da Terra. Mas voltando à nossa questão do perispírito, né, então nós estamos tendo essa ajuda maravilhosa de outros espíritos, que é pela vontade do Cristo, essa determinação de Deus, sobretudo, para que nós possamos, recebendo essa auxílio, essa ajuda, vamos avançar no progresso espiritual. E já em contrapartida, né, gostaríamos de lembrar também a respeito de que no início do processo de transição do nosso planeta de mundo de provas e expiações, de mundo primitivo, provas e expiações, vieram transmigrados de outros planetas também, né, da constelação do Cocheiro, vieram transmigrados para a Terra, espíritos que tinham grande conhecimento tecnológico, de vivências naquele planeta, mas que já não se harmonizavam com aquela humanidade e traziam grandes transtornos a todos que lá estavam. Por isso, eles não conseguiam mais afinidade vibratória com aquele orbe que já estava transitando para o mundo de regeneração, como agora o planeta Terra o está fazendo. E precisaram, então, de alguma forma, ser transferidos, né, pela lei de afinidade para outros planetas no processo de seu desenvolvimento. E acabaram prestando um grande serviço à humanidade terrena, na medida em que eles, encarnando aqui, trouxeram características genéticas mais aprimoradas para o homem terreno. Isso foi muito importante para o desenvolvimento dos espíritos, daqueles que estavam aqui já na Terra, eram oriundos, e aqueles outros que foram, obviamente, né, de alguma forma, foram transformados, foram envolvidos em todo esse processo de transição genética e de desenvolvimento tecnológico para que pudéssemos chegar à condição que hoje estamos. Então, foi muito importante a vinda deles. Mas, lembrando, eram espíritos que haviam se rebelado lá nesse planeta. Estavam em desarmonia com todo o propósito e, por isso, foram transferidos. Lembramos agora também de que o nosso planeta Terra, nesse processo de transição, está também realizando uma grande transmigração de espíritos que aqui permaneceram durante algum tempo, mas que não se comprazem ainda com o processo evolutivo da Terra, né? Ainda são belicosos, são violentos, né? E de certa forma, estão impactando no processo de desenvolvimento. E esses não estão mais conseguindo afinidade para a permanência no planeta Terra e estão sendo transferidos para outros orbes, assim como vieram os espíritos da constelação do Cocheiro. Alguns terráqueos estão sendo transferidos para outros orbes, né, no processo, para que possam lá contribuir. E isso que nos traz no livro Caminho da Luz, né, Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E também no livro Exilados de Capela, do autor Edgar Armand, nos narra também essa saga de formação das raças no planeta Terra. Todos esses espíritos que vieram, que fundaram e forjaram várias raças no planeta Terra, que não nos cabe agora referir sobre isso, mas recomendo a leitura dessas duas obras, nós vamos entender exatamente como se deu o processo da povoação da Terra, como é que se deram as migrações, como é que se deram os processos de mutação, de transformação e aprimoramento das raças no planeta Terra. Continuando a nossa reflexão, agora na questão 95, o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? É uma pergunta feita pelos espíritos. Tem a forma que o espírito queira. É assim que estes vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. E aí, então, fica essa pergunta, né? Se os espíritos estão assegurando isso, né, nós devemos refletir sobre isso. Existe a possibilidade desses espíritos, do espírito na forma de espírito desencarnado, né, se revestir dessa matéria, que é essa matéria quintessenciada, fluídica, né? Ele pode se densificar, ela pode se tornar tangível. Se eles estão nos falando, certamente isso reflete. E alguns de nós já tivemos até na história da humanidade referências sobre isso, né?
Mas nós temos uma referência muito interessante da pesquisa que é feita pelo escritor, né, Zalmino Zimmermann, no livro Perispíritos. E ele elenca, assim, uma infinidade de formas, né, de propriedades que tem o perispírito. Se não vejamos, ele elenca aqui mais de 20 propriedades. E eu destaquei algumas, né, em vermelho, que são aquelas que são as mais tangíveis, são aquelas mais que se permitem ao espírito se tangibilizar. Porosidade, plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, corporeidade, tangibilidade, sensibilidade global, sensibilidade magnética, expansibilidade, bicorporeidade, unicidade, perenidade, mutabilidade, capacidade refletora, odor e temperatura. Olha quanta característica. E certamente aqui não estão relacionadas todas as suas propriedades. Muitas outras ainda serão descobertas nas pesquisas que se surgirão na medida em que o homem avance no conhecimento, na percepção de que seja esse mecanismo maravilhoso que o Pai nos confere para o nosso processo evolutivo. Seguindo a nossa reflexão, nós buscamos também, no Livro do Espírito, na parte segunda, no capítulo 2, uma referência da encarnação dos espíritos. Diz-nos assim, falando de referência à alma, né? Na questão 134. O que é a alma? O espírito encarnado, é a resposta dos espíritos. Então, quer dizer, Kardec, quando faz essa pergunta, exatamente para entender, né? Como é que podemos referenciarmos a alma, né? Então, o espírito, quando está momentaneamente vestido da roupagem física, ele pode ser designado como alma. Mas é também, em algumas referências, né, diz assim, que era a alma antes de unir-se ao corpo. E aí, então, fica essa explicação muito clara, né? Antes de se unir ao corpo, a referência de que a alma ainda é uma condição espírito, né? Então, o espírito, de modo geral, tem uma denominação que fala de espírito encarnado e espírito desencarnado. Então, o espírito encarnado aqui tem a referência pode se referenciar como alma, ou seja, espírito encarnado, alma. Espírito desencarnado, meramente espírito, né? Na questão, subquestão B, diz assim, as almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? E os espíritos respondem, sim, as almas não são senão os espíritos, antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. E na questão ainda da parte segunda, capítulo 2, né, nós vemos assim a questão 135 da encarnação dos espíritos. De que natureza é esse laço? E aí, então, que vem a resposta bem clara dos espíritos, né? Falamos assim. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermediária, entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, vejamos essa explicação, né? Na verdade, o espírito, quando mergulha numa experiência, num globo, num orbe, ele se corporifica desse elemento quintessenciado, que é formado pelo fluido cósmico universal, dos fluidos do planeta, e então, e passa a ter essa forma semimaterial, que é exatamente o elemento intermediário que possibilita a ele, né, dar forma que esse mecanismo, inclusive, o perispírito, é também chamado o mecanismo organizador biológico. Ou seja, é através desse elemento que se forma, que o espírito imprime no corpo físico suas caracteres. Na vida espiritual, os trabalhadores do plano espiritual operam fazendo os planejamentos, né,
da existência de nós aqui na Terra, e às vezes a pedido mesmo, são impressos alguns caracteres para nos ajudarem no processo de aperfeiçoamento. E eles trabalham essa questão do projeto encarnatório. E isso tudo é impresso nas características do perispírito, segundo as aquisições de cada um. Quer dizer, nada é colocado além daquilo que se pode ter, das conquistas já realizadas, dos deméritos que estão registrados no perispírito. Então, continuando, o homem é, portanto, formado desses 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, nós somos dotados de matéria, né? Da mesma forma que todos os animais na condição que estão no planeta Terra, na condição instintiva ainda, né? O homem também tem em si o seu instinto de preservação da vida, né? Mas já numa condição hominal, exercendo o livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de agir com inteligência, né? Com capacidade de discernir. Segundo, a alma, ou espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, ou seja, quando a possibilidade do processo reencarnatório, a alma, então, imerso nessa roupagem física, tem a possibilidade de materializar na Terra, né, todas as suas ações. É essa que permite que o espírito possa efetivamente exercitar a sua autonomia e ser protagonista no processo evolutivo da sua experiência na Terra, ou em qualquer outro planeta que ele esteja. O princípio intermediário, e essa é a questão do terceiro. O princípio intermediário, o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo, tais no fruto, o germe, o perispérmio e a casca, né? Então, quer dizer, nós vemos aí, mais uma vez, corroborando nessa questão 135, essa comparação que foi feita na questão anterior. Continuando a nossa reflexão, no livro Albas Póstumas, né, Manifestação do Espírito e Caráter de Consequências Religiosas, temos, então, o perispírito como princípio das manifestações, né? Na questão, no tópico 1, no tópico, parte 1, né, do tópico 12, diz assim: sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Olha a interferência que a importância que é esse elemento intermediário, né? Então, ele atua nos fenômenos psicológicos e até certo ponto nos fenômenos fisiológicos e patológicos, ou seja, toda a ação que o espírito, né, imprime através do perispírito no corpo físico, nessa transição, ele promove essa interferência. O perispírito, por sua vez, impresso pelas ações do espírito, da mente, da inteligência, que é exatamente a essência do ser, ele acaba se caracterizando com situações que são da sua trajetória, das suas conquistas, né? E ficam registrados ali todos os caracteres psicológicos de suas experiências, né? E os fenômenos fisiológicos também ficam impressos. Aquele que prejudicou o seu corpo físico, né? E imprimou também no perispírito algumas características, algumas situações que vão, obviamente, determinar qual serão as suas possibilidades em outra experiência. Então, um alerta muito importante que é feito aqui pelos espíritos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhe patentearão. Ou seja, todas as questões que hoje se analisa apenas sobre o corpo físico, se mais tarde, na medida em que em se conhecendo melhor esse elemento organizador biológico, o perispírito, os médicos terão a possibilidade de fazer diagnósticos mais precisos, porque verão nessa matriz as condições são impressas que resultarão nas enfermidades.
Então, diz ainda, as causas de muitas moléstias serão, a esse tempo, descobertas e encontradas poderosos meios de combatê-las. No livro Ação e Reação, nós lembramos de trazer essa reflexão, que é oportuno para todos aqueles que desejarem, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o mentor da nossa casa, André Luiz, nos traz, né, uma narrativa do mentor Druso, em que ele nos esclarece a importância do conhecimento dos médicos desse organismo espiritual, onde estão registrados todos os nossos atos e conquistas e deméritos, né? Então, fica essa reflexão a respeito disso, né? Nós, então, agradecemos a todos a compreensão, o momento de reflexão que trouxemos aqui a respeito dessa oportunidade de entendermos melhor o que seja esse mecanismo abençoado que o Pai nos concede para que possamos, utilizando de nosso potencial como espírito, corporificarmos na Terra e, utilizando esse recurso abençoado, cada vez mais torná-lo mais etéreo, mais fluídico, na medida que fazemos opções mais adequadas, através daquilo que nós, das nossas preferências, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né, das nossas ações no mundo, elas repercutirão certamente em nossa vida no futuro. Hoje estamos plasmando a nossa vida de amanhã. Como seremos amanhã? Se queremos ser felizes, né, podemos ser desde hoje, de maneira relativa, por opções adequadas. Mas amanhã, certamente, se o fizermos hoje, amanhã com certeza estaremos numa condição muito melhor. Que Jesus, o amigo amorável, né, possa nos envolver abençoadamente nesse momento de transição por que passamos. Rogamos ao nosso Pai que ilumine a consciência dos homens para que essa transição se dê cada vez mais com serenidade, equilíbrio, que cada vez mais as nações entendam a importância da união, da fraternidade, para que possamos transitar por esses momentos difíceis, por toda essa história em que a humanidade terá que avançar ainda para se transformar num mundo de regeneração. Por isso, nossos agradecimentos também ao nosso insigne codificador, Allan Kardec, né? O mestre, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail, que foi esse grande trabalhador que o Cristo designou para trazer-nos a lume, né? A luz da humanidade, as obras espíritas, para que pudéssemos compreender melhor a nossa destinação, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Com os ensinamentos que ele nos trouxe, que trouxe a luz, o Espiritismo, o Consolador que Jesus havia prometido, colocou a humanidade em condições de compreender melhor os seus destinos e poder trabalhar melhor a sua autonomia para destinos mais felizes. Que Jesus permaneça em nossos corações e que tenhamos muita paz e muita harmonia em nossos corações. Graças a Deus.